Maíra? Oi, Mara. Tudo Tudo bom? bom? Você tá me Mudança de ouvindo? planos, né? É. Mas é assim, a internet tem tudo isso. Nossa, tá muito linda. Ah, obrigada. Seja muito bem-vinda. Gostaria de agradecê-la imensamente por estar conosco essa noite, falando um pouquinho do processo de desfraude aí na sua casa. Como eu estava falando com os pais, muitas vezes não é um processo muito fácil nem muito rápido, né, Maíra? E eu gostaria Isso. que você se apresentasse primeiro. Gostaria de agradecê-la mais uma vez, que você se apresentasse e contasse como foi esse processo de desfraude aí na sua casa. Eu vou deixar os comentários, porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Muito obrigada. Tá ok. Você me escuta bem, Mara? Sim, Todos me escutam bem? Que eu coloquei o fone aqui, é a perfeito. primeira live que eu participo, então Ah, que eu legal, não que sei bom. também se. Ainda bem que a gente conseguiu a conexão comigo, né? Eu ia entrar depois da Beatriz, depois que ela contextualizasse, né, todo o processo, porque eu não sou especialista em desfraude. Como a Mara falou, sou só mãe, né, de uma criança com síndrome de Down, do Luiz Felipe, que tem 5 anos. E eu conheço a Mara porque ela é psicopedagoga do meu filho, então ela me pediu para dar um depoimento aqui sobre o desfraude dele. Eu só queria deixar claro que o desfraude, eu vou relatar uma experiência que a gente teve aqui em casa, não significa que é o certo, nem como todo mundo deve fazer. Tem pessoas que fazem de maneira diferente, inclusive tem mães que conseguem desfraudar o seu filho até antes da idade que a gente conseguiu ele, e às vezes até mais rapidamente do que como foi o processo aqui em casa, né? Que durou, digamos, um tempinho. É, Bem, além do Luiz Felipe, a gente tem uma outra filha que se chama Olivia, que tem 7 anos. A diferença entre os dois é muito pequena. É só tentando ajustar um pouquinho a câmera aqui para ver se melhor. A diferença entre os dois é só 1 ano e 7 meses, né? Então a gente passou pelo processo com ela e passamos pelo processo com ele, que foi completamente diferente, né? Aham. Então, quando ele tinha é, 3 anos, a gente conversou na escola. Algumas crianças já tinham desfraudado com 2 e as que ainda não tinham desfraudado com 2 estavam desfraudando com 3. A gente conversou com a professora. Ela falou: Maíra, ele não dá o menor sinal de que tá pronto. Aham. Então a gente resolveu esperar o tempo dele, para que ele começasse a demonstrar algum sinal, né? Então a gente passou, digamos, o ano dele com 3 anos nessa, aguardando, levando ele para fazer xixi na privada de vez em quando, mas assim, sem iniciar o processo de fato. Aí, quando ele fez 4 anos e que mudou de ano na escola, a gente conversou com a professora e decidimos esperar ele se adaptar ao início do ano, nova turma, nova professora, para iniciar o processo. Aí a gente Aham. começou a fazer o desfraude aqui em casa. Ele estuda à tarde, então na parte da manhã a gente tirou a fralda dele, então deixamos ele em casa, a gente começou a fazer parcial. Eu sei que a maioria dos desfraudes recomenda que quando começa a começar tudo, que foi o que a gente fez com a minha filha, mas no caso aqui com ele a gente resolveu fazer por partes, porque a gente não podia mandar ele ainda para a escola sem fralda. Então a gente começou a fazer aqui em casa, deixamos ele sem a fralda aqui e de tempos em tempos levávamos ele na privada, assim como você estava falando antes. Então a gente começou primeiro de 20 em 20 minutos, a gente levava ele, pedia para ele fazer xixi, e ele foi indo aos pouquinhos fazendo. E aí a gente foi alongando de 20 minutos, passou para 1 hora, mas ainda tinha alguns acidentes aqui em casa, né? Ele não era sempre que fazia, e várias vezes a gente às vezes bobeava um pouquinho do tempo, ou às vezes dava Escapava. menos do que o tempo que a gente estava esperando e escapava, e Maíra, dá ele licença só um minutinho, só porque a Beatriz está tentando por outro conseguiu. celular. Não, aí Tá, nós vamos fazer assim, Beatriz. Quando a Maíra terminar, eu te chamo pelo celular do João Carlos NH. Já anotei aqui. Pode ficar tranquila que eu vou te chamar. Pode seguir, Maíra. Muito obrigada.
Tá. Se eu estiver me alongando muito, você me direciona aí, tá, Carla? Não, mas tá bacana, porque Eu você te tá falei. contando como É. foi. E aí a gente foi indo dessa maneira. Na escola a gente colocava a fralda para ele ir para aula e aqui na parte da manhã, aqui em casa, a gente foi indo levando, mas o problema é que ele não pedia. Mesmo Aham, que a gente levasse ele para fazer xixi, ele fazia, mas se a gente esquecia, ele não manifestava, não falava, né? Mamãe, aham. xixi ou qualquer coisa parecida. Então a gente foi indo e na expectativa de que ele começasse a pedir em algum momento. E também envolvemos bastante a irmã dele, que foi fundamental no processo. Aí ela ia fazer xixi, a gente levava ele junto, aí a gente comemorava quando ela fazia xixi, quando ela fazia cocô. Aí, quando ele fazia também, a gente batia palma, cantava parabéns, e a mesma coisa com ela. Aí todo mundo que ia aqui em casa fazer xixi era comemoração para Isso, por mostrar isso para que eu fiz ele, para dar o questão de te exemplo, chamar. né? Eu fiz questão de te chamar justamente porque eu acho esse processo bem bacana, porque é o envolvimento da família. E aí também tem esse lado, né? Que a criança se sente mais segura, porque a família toda tá com ela, não é cobrando dela, né? Isso que foi interessante. E a gente queria mostrar o exemplo também, né? De repente ele vendo a gente, principalmente a irmã, que ele é muito ligado e que ele quer fazer tudo que ela faz, imitar tudo que ela faz. Então, tadinha, de vez em quando ela até ficava sem paciência, tipo, ai, mamãe, não aguento mais comemorar que ele fez xixi. E aí ele fazia o xixi e até ela ir lá dar parabéns pra ele não saía da privada. Ficava chamando ela, Olivia. Tipo, a Olivia não veio aqui ainda me dar os parabéns. Então a gente passou quase que um ano nesse processo. E aí a gente pedia para a escola também, toda vez que fosse levar outras crianças no banheiro, levasse ele. E aí eles levavam, ele fazia, mas ele não pedia. E como na Aham. escola eles não conseguem, igual aqui em casa, de 30 em 30 minutos, de uma em uma hora, levar ele ao banheiro, então a gente não podia também levar ele para a escola sem a fralda, Aham. porque tinha que ser em comum acordo com a escola, e até a gente ficava preocupada dele fazer xixi na calça e ter algum constrangimento com os amigos, né? Sim, Das, sim. das outras crianças fazerem bullying com ele, então a gente não quis antecipar esse Aham. processo. Então, mas vai gerando uma ansiedade, né? Vai chegando uma hora que a gente fala assim, meu Deus do céu, será que esse menino vai começar a pedir nunca para ir Mas no aí depois banheiro? veio a pandemia. E aí. Aí veio a pandemia, aí na hora que ele mudou de ano, ele fez 5 anos, aí a gente falou, não, agora com 5 anos é o limite, né? E Aham. aí a gente conversou no colégio e falamos, não, vamos esperar a adaptação também do início do ano para mandar sem fralda, só que não deu nem tempo. Aí começou a adaptação no colégio, veio a pandemia, e na hora que veio a pandemia, primeira coisa que eu e meu marido, né, naquele caos de sem a nossa funcionária que nos ajuda aqui, nós dois de home office, e aquela confusão, né, que todo mundo sabe como que tem sido, né, a pandemia, a gente falou, não, então vamos aproveitar, agora é a hora. A gente está o dia inteiro com ele aqui, ele não sai de casa, nós não saímos de casa, agora é a hora. Tiramos a fralda, assim, antes ele já ficava só a parte da manhã, passamos a deixar o dia inteiro. E eu acho que como ele já estava nesse processo, não tinha sido iniciado naquela hora, foi muito rápido. Com um mês, ele desfraldou completamente. Ele não pede ainda para ir no banheiro, mas ele já vai sozinho. Então, ele Aham. mesmo tá com É vontade, porque ele já sabe ele já que essa sabe vontade, esse sintoma que ele está sentindo é que ele vontade de ir tá ao indo, banheiro. né? O cocô, que era algo mais demorado, também ele tá com vontade. E outra coisa que mudou, antes a gente colocava ele para fazer xixi em pé, e a gente percebeu que se ele tivesse sentadinho, né? Era mais fácil de, na hora de fazer o xixi, fazer o cocô e não Isso. ter essa dúvida do tipo, Boa ah, tô fazendo dica. xixi, preciso sentar. Então, facilitou o processo dele do xixi e do cocô se ele já tivesse No sentado vaso. no Aham. vaso sentado. Então a gente falou, depois a gente muda para Sim. quando ficar em pé. Então aí foi muito rápido, assim, esse processo, eu entendo, né? Muito rápido, a gente pensa um mês, mas na verdade já tinha mais de um ano que a gente estava no processo e foi
Ele mesmo agora já vai, e às vezes, quando ele faz xixi, né, não precisa que a gente vá limpá-lo, mas o cocô, às vezes, ou ele tá na privada, ele começa a Sim. gritar a gente da Aham. privada pra gente ir lá, ou então ele sai correndo peladinho pra avisar que fez cocô, que a gente tem que ir lá. Mas é absolutamente normal. E eu fiz É, questão de convidar a Maíra e ela gentilmente aceitou por causa disso, porque a gente vê que realmente, para muitas famílias, é um processo penoso. E assim, eu falei, não, foi uma coisa bem legal. E depois teve uma comemoração maior, né, Maíra? Que foi bem bacana também. é, E foi aí, assim, dá para fazer, né, Maíra? Não é assim, fácil chega às um momento vezes. que a gente acha que não vai, começa a bater um desespero do tipo, gente, não vai sair nunca, né? O processo é lento, mas acho que não pode desanimar. Eu acho que a pandemia para todo mundo é uma ótima oportunidade, porque já que a gente está trancado dentro de casa, né? Que era algo que eu acho que demorava, porque aí a gente ia para um aniversário, ou a Aí gente ia para um colocava a frase. parque, aí a gente colocava a fralda não na preocupação conosco, mas com a preocupação com ele, de no meio de um aniversário fazer um xixi ou cocô na calça e ter o constrangimento com as outras crianças. Então a gente sempre colocava, e dentro de casa não tem por onde correr, né? E aí a gente fez essa festinha, né, Mara? Que a Mara, acho que foi até um dos motivos dela ter me chamado, como na quarentena a gente está trancafiado, a gente fica buscando atividades para as crianças, a gente fez uma festa do desfraude, quando ele desfraudou, a gente encomendou um bolo de massa, pasta americana, com um menininho sentadinho na privada, com a menininha do lado, simbolizando o Luiz Felipe e a irmã dele, a Olivia, e cantamos parabéns para os dois, para ele e para ela, que foi ajudante do processo. Aí fizemos uma festa, chamamos toda a família no Zoom, decoramos a sala toda, comprei presente pela internet, aí guardei e aí entregamos. Foi como uma festa de aniversário, só que foi uma comemoração do desfraude. Aí E foi é uma super legal. comemoração mesmo. Eu falo que só a gente que trabalha com esses processos tão morosos sabe o tanto que é vitorioso quando a gente tem uma conquista. E a gente É. precisa comemorar mesmo. São vitórias. E assim, parabenizar você e a sua família, porque, como eu falei, foi um processo em família. E Claro, foi meu bacana porque marido, minha filha, todos, vocês né? deram esse suporte para ele. E isso é importante, emocionalmente falando, para a criança não se sentir só cobrada, né? Para ela se sentir Uhum. motivada. E eu também fiz questão de convidar a Maíra para todos vocês aí, pais, mães, familiares. É possível, às vezes a gente pensa que não, mas é um processo, né, Maíra? É. Parabéns, viu? Obrigada. E o desfraude noturno foi praticamente junto. Quando ele aprendeu o do dia, meu marido falou: agora é fralda nem à noite. Eu fui super Olha, contra, ficava morrendo de medo de todo dia a gente ter que acordar no meio da noite, mas foi muito rápido também. Foi uma iniciativa dele, e aí, com uma semana também, ele já fez o desfraude noturno, então foi um mês, foram os dois. E que agora a gente lindo! vai doar todas as fraldas estocadas que a Isso gente tinha mesmo. aqui. Uma Ai, vitória é da isso. família. Olha, parabéns. Mais uma vez, assim, estenda os parabéns a toda a família aí, ao papai, à irmã, todos vocês estão de parabéns. E dizer que para mim é um prazer tê-los aqui, tá? Compartilhando conosco esse momento de sucesso de vocês, tá? Muito Tá, obrigada. joia. Obrigada pelo convite, viu, Mara? Espero Obrigada. que tenha falado que, né, e que Nós vamos seja ver um os incentivo para comentários. Agora todos. eu vou ativar os comentários aqui, gente. Vocês podem comentar e a Maíra vai ficar lá acompanhando. A gente vai tentar agora o retorno à Beatriz. Maíra, muito Tá. obrigada, Obrigada. viu? Você me Fiquem desconecta, bem. né? Ou eu Sim, que a tenho gente que vai sair? conversando. Pode deixar que eu vou tirar aqui. Com Tá, licença, tá, joia. obrigada. Parabéns. Obrigada. Até mais, todo mundo. Tchau. Tchau. Ai, que legal! Vamos tentar agora. João Carlos, deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar. Se não, você entra de novo. Deixa eu ver aqui, João Carlos. Gente, tá vendo como é possível? Como é legal?
Eu fiz questão de trazer a Maíra para a gente ver como é importante a família se envolver e a família se sentir capaz, potencializar a família. Como ela falou, foi um processo difícil, mas conseguiu. Oi, Beatriz! Seja bem-vinda! Foi um pouco Muito difícil aí. bem-vinda. Foi difícil. Obrigada. Como o processo de desfraude, às vezes, é difícil. O processo de conexão em uma live também. Mas, enfim, a gente conseguiu. Gostaria de agradecê-la por estar conosco essa noite, compartilhar um pouquinho da sua experiência, né? Você tem um fã-clube aí, todo mundo do Centro 2 está aqui assistindo. E assim, gostaria de agradecê-la mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Eu vou apresentá-la, só que eu vou pedir a sua ajuda. Porque eu vou falar Beatriz de Souza Grisier. Aí eu falei, eu não vou falar Grisier, porque eu não sei, aí eu vou errar. Mas agora eu aprendi. Grisier. Ela é pedagoga, com habilitação em educação especial, especializada em educação inclusiva e professora do programa de educação precoce aqui do Distrito Federal desde 1993. Nossa, então ela tem muito para compartilhar. Hoje, Beatriz, nós vamos falar sobre o processo de desfraude. E aí, em outras oportunidades, a gente pode falar sobre outros temas também, porque o pessoal da educação precoce pode contribuir muito conosco. Fique à vontade, tá bom? Com certeza. Obrigada, eu agradeço o convite. Queria dar uma boa noite aqui para todo mundo que está presente, assistindo a live. Pedir desculpa, porque realmente eu não sei o que aconteceu. No final, nós testamos, hein? Acabei falando pelo celular do meu marido. Mas, então, eu recebi esse convite para falar sobre o processo de desfraude, né? E como a própria frase, né, o próprio título já diz, quando a gente está falando de processo, a gente não pode ter uma ideia de que isso é uma coisa que vai acontecer fácil, rápido, de uma hora para outra, né? E que é só um fato. Vamos tirar a fralda, tá? Não é bem assim que funciona, tá? O processo de desfraude é muito mais delicado, muito mais moroso, e ele tem várias etapas que muitas vezes a gente nem sabe que tá, né? Que tem que passar por elas para poder chegar ao processo de desfraude completo, tá? E o tirar a fralda em si acaba sendo praticamente uma das últimas coisas que a gente vai fazer, tá? Por que esse tema é um tema que ficou muito interessante, digamos assim, ou importante da gente poder aproveitar este período em que a gente está, né? Nós estamos num processo, nós estamos num período de pandemia, onde as crianças não estão indo para a escola, estão ficando em casa. Elas têm a companhia dos pais, que também muitas vezes iam sair para trabalhar, e que justamente nessa fase aí, né? De 1 ano e 8 meses, 2 anos, até 2 anos e meio, 3, a gente já estaria fazendo esse processo de desfraude. Ele muitas vezes é dividido com a escola, né? A escola ajuda um pouco nesse processo, mas não é o que está acontecendo agora. Agora a criança está em casa. E os pais estão em casa também. Então, de certa forma, isso contribui para que a gente tenha um processo de sucesso, para que a coisa aconteça de uma forma legal, bacana, envolvendo toda a família. O depoimento, por exemplo, da Maíra foi muito interessante e foi, de certa forma, graças à pandemia, né? Se é que existe um lado bom na pandemia, mas, de certa forma, isso acabou contribuindo bastante, né? Então, quando a gente fala do processo de desfraude, existe um estudioso, um pediatra norte-americano chamado Brazelton, que ele fala bastante sobre isso. Ele é um estudioso do desenvolvimento infantil e ele coloca que realmente esse processo é um processo bem delicado. E ele pode, inclusive, gerar traumas ou ele pode ser uma coisa um pouco estressante, complicada. Então, nada com que
a gente tendo conhecimento, tá? Para poder facilitar com que esse processo aconteça de uma forma tranquila, de uma forma agradável, de uma forma saudável para todos da família, porque ele envolve realmente todos da família. Então, num primeiro momento, é importante a gente parar um pouquinho e observar, né? Vamos aproveitar a pandemia, a gente está ali, está do lado da criança, está trabalhando em casa, e a criança vai começar a dar alguns sinais para a gente, tá? Então, como é que o meu filho está? Como é que o meu filho, em que momento, em que período, né? Eu estou observando meu filho agora e eu vou fazer algumas perguntas, tá? Que são básicas, essenciais para a gente iniciar esse trabalho, tá? A gente não vai falar com a criança, por enquanto, sobre o desfraude em si. Então, você, pai, vai observar 6 questões importantes do desenvolvimento do seu filho, tá? Primeiro, o que a gente pode observar? O seu filho, ele já está fazendo o cocô mais sólido, mais consistente. Você percebe que a evacuação dele tem um horáriozinho um pouco mais regrado, mais determinado, né? Que o funcionamento biológico dele está acontecendo de uma forma que agora é a horinha do cocô. O pai já sabe disso, né? Então, essa é uma primeira observação interessante para você fazer nesse período, tá? Uma segunda observação bem importante também para a gente estar atento. O seu filho, ele é capaz de tirar a roupa dele, ele tem essa capacidade motora de tirar, abaixar a calça, abaixar a calcinha, vestir a roupa novamente. Ele é capaz de sentar em pequenos apoios, né, em degraus, e levantar com uma certa independência, sem desequilibrar, sem cair, sem ficar inseguro ainda. Habilidades que ele vai precisar, né? Exatamente. A gente vai ter que observar essas habilidades. Porque senão, às vezes, a gente está pedindo uma coisa para a criança que ela não tem nem competência motora para estar fazendo ainda, né? Uma terceira questão muito importante. O seu filho é capaz de segurar o xixi, e ele está ali segurando o xixi por bastante tempo. E aí, de repente, ele começa a sambar um pouquinho, balançar. E aí, quando ele faz o xixi, ele faz aquele xixizão grande, né? Isso aquela também... carinha de alívio. Isso, que aí entra justamente no que o Brazelton fala, né? E que outros estudiosos da criança também falam, né? A questão que você tem aí que envolvendo o controle esfincteriano, que seria o quê? Os músculos dessa base pélvica, né, da criança, do adulto, né? Como é que estão esses músculos? Eles já estão preparados, eles estão sabendo ali, você consegue controlar esse músculo, né? Relaxar quando tem que relaxar, segurar quando tem que segurar. É uma coisa que você tem que observar. E você vai observar nessa hora. Se ele está fazendo aquele xixizão grande e ainda faz aquela carinha de alívio, né? Por que a carinha de alívio? Porque aí entra uma outra questão também fisiológica. Além do controle esfincteriano, entra o sistema neurológico. O sistema neurológico, ele também está envolvido, sim, nessa capacidade, né? Aquele alerta que a bexiga, né? Que os esfíncteres mandam lá para o cérebro do, opa, tô sambando aqui, tô apertado, tô com vontade, aquela vontadezinha. E aí aquela vontadezinha gera o quê? Um desconforto. Esse desconforto vai fazer com que a criança corra para a fralda, ou corra para a privada, ou para o piniquinho, né? Seja lá em que fase que ela tá. E aí, quando ela faz o xixi, vem o prazer. Então, tá ali aquela questão envolvendo, né? O desconforto, a sensação ruim, na sequência, uma sensação de prazer, né? De você esvaziar a sua bexiga, de você esvaziar o intestino. Então, entra também essa questão. E mais uma questão importante que a gente também vai observar é a questão do aspecto emocional da criança, né? Como é que está o meu filho agora, nesse momento? Né? Como é que ele está? Como é que está a casa nesse momento? Né? A família está bem, está todo mundo tranquilo, está todo mundo podendo observar, podendo dar uma atenção, né? A gente vê muitas vezes as falas de famílias assim: estava indo tudo bem com o processo de desfraude, mas eu ganhei neném e voltou tudo atrás. Aí a gente vai perceber a questão do aspecto emocional. Alguém ficou doente na família,
A mãe está passando Mudança por de algum... casa pode acontecer, né? Exatamente. Então, uma série de coisas que podem interferir nesse aspecto emocional da criança, né? Alguém doente, um nenê que nasceu, a criança que adoeceu, e é mais importante naquele momento você cuidar daquela febre, cuidar daquela gripe, do que pensar num desfraude. Então, a gente também vai observar isso, tudo dentro desses aspectos iniciais. A quarta questão bastante importante que eu também costumo falar. O seu filho, quando faz o cocô e o xixi na fralda, tudo na fralda, ele fica incomodado, ele não gosta, aquilo está trazendo uma série de desconforto para ele chega, né, a ficar incomodado. A gente vê muitas vezes a criança com TEA, ela pode às vezes até não falar para a mãe que fez o cocô, mas ela está incomodada, né? Ela fica ali com aquela fralda cheia e às vezes acontece também o contrário, tá? A criança faz o xixi, faz o cocô e não tá nem aí. Uhum. Não liga, vai, continua brincando normalmente, né? Continua Parece que ali ela não se dá entretida. nem conta, né, Beatriz? Não, não. E aí, se ela não dá conta e ela não se incomoda, não é o momento da gente falar em desfraude agora. Vamos observar mais um pouquinho, tá? Vamos ver se ela consegue perceber e consegue se incomodar, tá? Uhum. Uma outra questão importante é, que também pode parecer que não tem nada a ver, mas tem muito. O seu filho presta atenção em pequenos comandos que você está dando para ele? Ele é capaz de compreender e de executar? Quando eu digo pequenos comandos, é pequenos mesmo. Joga isso aqui para a mamãe no lixo. Pega aquele papel para a mamãe. Bota essa roupa ali na gaveta. Então, essa capacidade da criança de estar compreendendo pequenos comandos e de estar executando também é importante. Porque às vezes você até dá o papel para a criança e fala, joga para a mamãe no lixo, a criança pega o papel, sai dali, vê o brinquedo no meio do caminho, larga o Esquece. papel, esquece completamente e vai brincar com o brinquedo. Então, Uhum. vamos ficar atento a esses pequenos comandos. A gente teve uma travadinha na conexão da Beatriz. Isso, voltou. Deixa eu só pedir aqui o carregador, porque eu estou percebendo como o meu estava cheio de bateria, mas como eu peguei do meu marido, eu estou vendo que a Tá. bateria É tá bom que a ficando... gente vê se tem comentários e, ao mesmo tempo, isso que a Beatriz está falando é super importante. Você, papai, mamãe, detectar. Vocês começarem a observar esses sinais de seu filho. Porque, às vezes, a gente quer desfraudar pela idade cronológica. Mas, vamos dizer assim, a pessoa, a criança, ainda não está preparada para esse momento. Então, às vezes, a gente pode empurrar um pouquinho mais esse processo, né, para depois, né, Beatriz? Exatamente, né? Então, vamos seria... observar os sinais primeiro e ver se o menino está dando ali os sinais. Ele deu os sinais, aí a gente pode começar esse processo, né, Beatriz? É porque a gente tem aí 10 minutos. Mas, assim, o importante é vocês observarem esses sinais, né? Isso. E Exatamente. vamos dizer, ok, ele está dando um ou outro sinal, aí como é que a gente começa esse processo? Aí você percebeu que a criança está dando esses sinais, aí você fala, poxa, ok, consegui responder essas perguntas e elas foram positivas. Então, a gente vai partir para uma segunda etapa, tá? A gente ainda não vai tirar a fralda da criança. Não é acordar de um dia para o outro e falar, oba, vamos tirar a fralda hoje. Não. Nós vamos observar, primeiro, como é que está adaptado o meu banheiro em casa, tá? Qual foi o acessório que eu escolhi para a criança usar no banheiro? Então, nós temos diversos tipos de acessório. Eu tinha até separado aqui um videozinho, mas como eu tive que mudar de lugar e mudar de celular, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu vou falar e eu acho que vocês vão saber bem do que eu estou falando. Nós temos alguns acessórios importantes que o pai vai precisar escolher. Eles podem ser desde aqueles adaptadores do próprio vaso sanitário da família, que são aqueles redutores de assento, tá? Eles podem ser os piniquinhos ou troninhos, né? Que a criança senta e usa, tá? Eu aconselho que vocês busquem um lugar que ele possa estar
ali fixo, né, se for o piniquinho, próximo ou dentro do banheiro, que eu acho que é um local mais adequado, tá? É Uhum. importante não confundir esse acessório com um brinquedo. Ele não é um brinquedo, tá? Você pode deixar a criança manusear assim, pode deixar a criança explorar assim, falar das cores e falar da utilidade. Para que ele serve? Qual é a função dele, tá? Uhum. E deixar ali. Então, escolheu o seu banheiro, adaptou, fez alguns... Eu brinco de fazer um tour pelo banheiro, né? Vamos mostrar para a criança o banheiro que ela está usando, né? Vamos lavar a mão na pia, ela vai precisar também de uma escadinha. Essa escadinha ela vai facilitar para ela subir no vaso, vai facilitar para ela fazer a lavagem das mãos. Então, é bom providenciar um banquinho ou um suporte. Existem alguns que já são adequados para isso, né? Que você pode comprar ou aproveitar um banquinho, que também é importante, tá? E vai Uhum. explicar a função daquilo ali. Ele não é um brinquedo, tá? Aí, depois que você escolheu isso, nós vamos para uma outra etapa. Vamos chamar o seu filho para comprar umas calcinhas e umas cuecas novas, diferentes, tá? Então, vamos adquirir ali um enxoval da criança sem fralda. Então, não vale aquela calcinha, aquela cueca que você já tem na gaveta, que você usa por cima da fralda. Tem que ser uma coisa Uhum. nova, tem que ser uma novidade, tem que ser uma coisa que aquela calcinha... Atrativa, né, Beatriz? Isso, aquela calcinha, aquela fralda, aquela calcinha, aquela cueca não gosta da fralda. Ela quer ser a estrela, né? Ela quer ser a única no bumbum da criança. Então a gente vai buscar todo um contexto, vai escolher com ela, tem com personagens, coisas que ela vai gostar bastante, né? E ajudar ela, né? Ela participar desse processo de compra e de escolha também ajuda muito. Não vamos, continuamos sem falar de tirar a fralda. Ela tá ali, tá com a fraldinha dela, tá buscando, procurando o enxovalzinho dela, mas nada de tirar a fralda ainda, tá? Depois disso, a gente vai passar ainda para uma terceira questão que é bastante importante de estar fazendo com a criança. Vamos falar sobre xixi e cocô. E aí, a Maíra ilustrou isso muito bem na fala dela, tá? O assunto virou xixi e cocô a ponto dela fazer um bolo. Então, vamos falar sobre isso. Vamos parar de ter tabu, vamos mostrar para a criança que todo mundo faz xixi, que todo mundo faz cocô, que os animais fazem xixi, que a vovó faz xixi, que o irmão faz xixi, que faz cocô. Vamos levar a criança para o banheiro, vamos mostrar o papai fazendo xixi, o menininho vai ver o papai ali fazer xixi, né? A menininha, isso também não tem problema nenhum, a menininha ver o papai fazendo xixi e o Uhum. contrário, tá, gente? Mas é importante que o assunto seja o xixi e o cocô. Que a Para gente trazer fale essa mais. tranquilidade e tirar esse Exatamente. tabu, como você falou, né, Beatriz? Para não ser uma Porque é coisa uma assim coisa que... normal fazer É, xixi e cocô. fazer xixi e cocô é normal. Não tem que ser uma coisa assim escondida, vergonhosa. Né? Por Uhum. que você vai ter vergonha, né? Aquele menininho que rolou esses dias aí no videozinho falando que ele fez um pum ao vivo pedindo desculpa, mas ele fez um pum com tanta naturalidade, né? Com tanta... Então, assim, vamos deixar a coisa natural mesmo, né? Vamos falar sobre isso. E aí vamos trazer para o momento de atividade com o seu filho, que você tiver junto ali, vamos trazer alguns livrinhos, algumas historinhas, né? A gente tem alguns livrinhos que falam sobre o processo de Como é o retirada de nome desse? fralda. Não deu para ver, Beatriz. Esse aqui, ó, é um que a gente usa muito lá na É porque pré-colo, para a né? gente aparece O invertido. contrário, é porque É. eu tinha feito espelhado mesmo na hora de mostrar, mas aí eu desmontei meu Uhum. aparato lá O embaixo. que, o que O tem que tem dentro dentro da da fralda, tá? fralda. Isso. E aí a gente vai falar que todo mundo usa fralda, né? Que todo mundo usou fralda um dia, mas que um Uhum. dia todo mundo deixou de usar essa fralda, né? Deixou de fazer esse cocô e esse xixi ali dentro da fralda, ó, quem tá vendo aqui, né? Então, Uhum. a criança vai... E que aí todos eles descobriram que é capaz da gente fazer o nosso cocô e o nosso xixi no piniquinho, Que tá? lindo! Então, assim, a gente não tem só esse, a gente tem vários livros, várias histórias interessantes para a gente contar. E tem duas histórias também que eu acho muito boa, muito legal para a gente contar para os filhos, ainda sem você ter
entrado na fase de tirar mesmo o cocô. Você já vai falando e depois, quando for com ele já vai saber. Aham. É a história da Cocolândia e da Xixilândia, tá? O cocô foi ficando muito apertadinho dentro da barriga. Ele estava ali, não tinha espaço, ele não conseguia se mexer. Então, a gente vai mandar ele lá para Cocolândia. Então, você faz ele, fez na fralda, vamos jogar na privada, tá? Olha, ele gosta de ir lá na Cocolândia, de ir embora. Tchau, cocô, dá tchau pro cocô, dá tchau pro xixi, né? E aí a gente fala, olha, ele vai lá ficar com o cocô da mamãe, com o cocô do papai, lá ele brinca, lá ele dorme, lá ele... Então, assim, a criança tem uma sensação, né, de que... Porque o cocô é uma produção dela, né? É uma coisa que está dentro dela e que tem todo um aspecto ali, né, psicológico envolvendo toda essa retirada e tal. Então, você dando um pouco de tranquilidade, né? Ah, ele tá ficando um pouco apertadinho, contar uma historinha, né? Vamos deixar ele lá para Cocolândia. O xixi também, só que você não dá para tirar o xixi da fralda e passar pro vaso. Aí a gente convida a criança a diminuir um pouco esse processo. Se você pode mandar para Cocolândia, em vez de jogar da fralda para privada, vamos tentar fazer direto lá no piniquinho, vamos tentar fazer direto na privada, Aham. tá? E aí a gente entra, por último, no sistema de recompensas, né? Então, a gente chegou aquele dia D, eu preparei minha casa, eu comprei calcinha, eu contei história, o assunto virou cocô, eu já reparei naquelas habilidades iniciais todas que o meu filho tá ok, tem capacidade, então vamos fazer o dia D. Dia D é o dia que você vai combinar com seu filho, não precisa combinar com muita antecedência porque gera ansiedade, tá? Aham. Faz um convite natural num dia de manhã quando ele acordar. Que tal hoje a gente tirar a fralda, né? Que tal você ficar sem a fralda hoje? Olha, nós vamos deixar ela guardadinha ali. E aí você vai tirando essa fralda e aí entra na questão de uma outra observação do pai e da mãe, que é a hora, né? A gente tira a fralda, convida a criança a ir no banheiro. E aí você marca a hora. Daqui a pouquinho você pergunta de novo. A criança, muitas vezes, quando ela está entretida, ela não vai lembrar de ir. Então, a gente tem que ficar de tempos em tempos, né? Aham. Sabendo e convidando a criança para ir ao banheiro. Lembra que você está sem fralda? Vamos Aham. visitar o banheiro rapidinho. Não, olha, deixa esse brinquedinho, ele não vai sair daqui. Né? Ou se for um brinquedinho, não, você pode levar ele junto. E aí vamos lá fazer o xixi, né? O cocô, a criança já tem aquele horáriozinho, ó, tá na horinha do seu cocô, não tá te dando aquela vontade, não? Eu tô vendo, vamos lá, vamos correr, vai pro cocô. E aí Aham. você vai fazendo o sistema de recompensas e de tabela, que você pode também fazer, né? É a questão do quando você coloca uma tabelinha e dizendo para a criança, né? Olha, você conseguiu fazer o xixi. Aí você pode escolher com ela alguns adesivos que ela goste, né? Galinha pitadinha, super-herói e tal. E aí você dá ali para ela um quadrinho que você pode deixar no banheiro. Tem gente que cola no azulejo ou que cola no chão da Aham. privada. E vai colando como uma forma Exatamente. até dela se sentir motivada mesmo, porque ali ela vai ver quantos adesivos tem, né? Exatamente. Aí você vai mostrando, olha só, você já conseguiu um monte de adesivo, você já conseguiu fazer o xixi várias vezes, o cocô várias vezes. E aí você entra com esse sistema de recompensa. Às vezes não tem necessidade de entrar com esse sistema de recompensa. A criança consegue passar por isso e não Só tem uma essa... comemoração já tá bom, né? Isso, às vezes só comemorou ali, viva, muito bem e tal, já tá bom. Mas as Aham. crianças do espectro autista, a gente sabe que às vezes precisa um pouco mais, tá? Da imitação, que é aquele momento do pai e da mãe junto, dela ver, dela estar, né, atenta, dela perceber, de você estar batendo na mesma tecla. Então, é importante para a criança com TEA a gente fazer mais o trabalho de imitação e às vezes a gente tem que ter realmente um sistema de recompensa mais estruturado, uma Aham. tabelinha, uma coisa mais Para ver conversada. se incentiva mais, né? Deixa eu só te Exatamente. falar, a gente tem 3 minutinhos. Ai, que Com pena. certeza eu vou te convidar de novo. A gente pode até em outro momento concluir, se você achar pertinente, mas também ver outros temas,
porque tá todo mundo comentando, dizendo que tá muito bom. Só que aqui no Instagram, Beatriz, Eu sei. quando der uma hora, eles tiram a gente Acaba. do ar. E para a gente não ficar sendo assim mal educado, né? Sem agradecer como a gente deve. E sem convidar novamente para uma próxima, porque com certeza a gente vai ter. Eu não vou ler aqui todo, daqui a pouco eu até posso passar, mas todo mundo mandando muitas mensagens. O pessoal do Centro 2 está todo mundo com você, está dizendo que você está linda, que a live foi esclarecedora, foi maravilhosa. Então, assim, te agradecer mais uma vez por estar conosco, pela sua disponibilidade. E podendo ajudar, podendo colaborar. Esses pequenos moram no coração da gente e a gente tem um prazer imenso de estar junto, de estar compartilhando, de estar ajudando as famílias também, né? Porque a gente sabe que todo mundo precisa um pouco, né, de estar ali apoiado e trocando ideias. E eu estou também muito feliz, muito satisfeita. Um abraço grande também para todo mundo. E assim, podem mandar perguntas para a Mara, depois para mim. Sugestões de outra live. Sugestões de outra live, se eu tiver capacidade de contribuir de alguma forma, eu estou à disposição. Porque como a gente viu na sua apresentação, você tem muitos anos de educação precoce, com certeza, teoria e prática para passar para a gente. Sim. Beatriz, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. A gente te agradece muito. Obrigada, viu? Um beijo grande para todo mundo também. Beijo obrigada, grande, Mara. Prazer em conhecê-la. Prazer foi meu. Obrigada. Beijo, querida. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.